pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas de otimização, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, na aula passada nós fizemos construções gráficas, né? A gente quase consegue fazer 3 questões. E não sei se vocês perceberam, mas a aula, basicamente, aborda todo o conteúdo que a gente estudou até agora, tá? Então a aula passada, ela de certa forma é uma revisão, tá? Hoje, nos problemas de otimização, a gente vai precisar também das ferramentas, que a gente já sabe. Então, é um pouquinho de revisão, só que a aula passada era um pouco mais completa. Tá? Como amanhã é feriado, amanhã seria o dia da oficina, certo? Aí foi transferido para quinta-feira. Então, a oficina de quinta-feira, recomendo que todos venham, que vai ser uma oficina voltada para a prova. Tá? Vai ser estilo revisão. Tá bom? Fazer exercícios para a prova. Na quarta-feira é a nossa revisão oficial aqui, tá bom? Então tu vai ter uma revisão na quarta, vai ter uma revisão na quinta, para que na sexta seja um dia tranquilo demais, né? As pessoas mudam e eu mudo e eu resolvi mudar e resolvi alterar uma questão da prova, né? Ao fazer a prova, eu fiquei assim, não, vamos deixar uma coisa mais simples. Então eu resolvi alterar a questão da piscina, né? Alterei a questão da piscina e imaginei que talvez estivesse tendo alguma dificuldade. Para quem já sabe fazer, não vai ser prejuízo, né? Porque a questão que vai estar lá não é a questão da piscina, mas é uma questão que ou está resolvida no livro, ou nós fizemos aqui em sala, ou está feita na nota de aula, ou o professor Emerson fez em sala, entendeu? Então não vai ser uma coisa nova, tá? Ou eu vou fazer alguma coisa na revisão, mas o certo é que é uma questão que não é nova. Vocês já viram ela de alguma forma, tá bom? E a primeira questão, como eu disse para vocês, o que é que eu aconselho para vocês? Tem uma questão que, se não estou enganado, vale 2,9, que é a questão do gráfico. Então, se eu fosse você, atenção especial para essa questão. Tá? A outra questão, eu acho que deve valer 2,8 ou 2,7. É a primeira questão. Tá? A primeira questão é para calcular derivadas. Tá? Então, tem 6 itens lá. Sendo que uma derivada simples, uma regra do produto, uma regra do quociente, uma que eu acho que tem produto com regra da cadeia. Tem uma que é a derivada da função f de x elevado a g de x, tá? Treina isso. Tem derivação implícita. Então, venha pronto para fazer conta, tá? Não, a prova é menos conceitual do que foi a primeira avaliação, tá bom? Então, se fosse você, eu focava nessas 2 questões de cara logo na prova. Tá? Tenta matar logo elas, porque se você faz bem elas, você já garante mais de 5. Tá? Então, muita concentração na hora da prova. Então, vamos lá. E esquece a segunda chamada. Faz de cara logo. Então, vamos lá. Nossa aula hoje é problemas de otimização, tá? Então, basicamente, nós vamos pegar problemas e tentar ver se as ferramentas matemáticas que nós temos, se é suficiente. Tá? Lembrando que a oficina é de 10 às 12, tá? A oficina de quinta, 10 às 12. Tá bom? Muito bem, então, vamos resolver alguns problemas. E hoje é dia também de você tirar dúvidas, tá? Aproveita para tirar todas as suas dúvidas. Tipo, pergunta, o que eu estou fazendo hoje aqui? Tu está estudando porque tu gosta de estudar antes do feriado. Essa já está respondida, então. Tá? Tu ama cálculo, tu gosta muito, tu é apaixonado pela universidade, coisas do tipo. Né? Vamos lá. Problemas. Nosso primeiro, determine 2 números x e y tais que a diferença entre eles seja igual a 100 e o produto seja o mínimo possível. Como a gente faz um problema desse? Não tem equação nenhuma lá no slide, não tem função nenhuma no slide. Como é que a gente faz?
Quero dois números. Eu sei quem são os números? Não. Então, x e y. Tá bom? Tá. Então, eu quero dois números, x e y. O que é que eu quero sobre esses dois números? Que a diferença deles seja igual a 100. Então, diferença. Então, x menos y tem que ser igual a 100. E o produto seja o mínimo possível. Tá? Então, vou colocar aqui o produto. X vezes y seja mínimo. E agora, como fazer? Observa que se eu olhar só para isso aqui, eu teria isso aqui, ó. Que é uma função de duas variáveis. Então, eu estaria saindo de cálculo 1 e indo para 2. Mas não é esse o nosso intuito, tá? Então, não é isso. O que é que eu tenho que fazer? O que vocês acham? Oi? Calcular a segunda derivada de quem? Acho que não vai chegar. Acho que não chega. O que mais? Foram te dadas duas informações. Essas duas informações têm que ser suficientes para você construir uma função única. Tá? Então, você tem aqui as duas informações, que é x menos y igual a 100, e você quer que o produto seja mínimo. Então, o que você vai fazer? Ó? Você faz o seguinte. Aqui você tem uma equação completa, certo? Aqui você não tem. Tudo bem? Então, você vai utilizar primeiro essa nesta. Tá? Então, o que você faz na prática? Você faz o seguinte, ó. Vai ficar x menos 100 é igual a y. Tá bom? Passo y para lá, passo 100 para cá. Tá ok? Agora você pega esse cara e substitui nesse produto. Aí agora você não terá uma função que depende de x e y, mas sim uma função que depende só de x. Tá? Então, vou chamar essa função de g. A função g de x, ela é x vezes quem é o y. O y é isso. X menos 100. Tudo bem? Tudo bem aí? Tá? Então, a nossa função, olha. Nossa função g é x ao quadrado menos 100x. Tá bom? Achei uma função, tá? Então, essa função veio do produto de x com y, tá? Só que o y veio de onde? Veio desta condição, que a diferença seja 100. Tá ok? Muito bem. E agora, o que a gente faz? Eu quero que esse produto seja... Seja quanto? Seja o menor possível, tá? Então, eu quero determinar o mínimo dessa função. Vamos ver se faz sentido? Porque, às vezes, você pode estar fazendo uma conta muito longa na sua prova, mas a conta não fazer sentido. Aí você vai só perder tempo. Vamos lá. Essa aqui é uma função, que é uma função quadrática, tá? Então, o gráfico é uma parábola, concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Se é concavidade para cima, ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Ponto de mínimo. Deu para entender? Então, faz sentido eu buscar o mínimo dessa função. Então, eu estou no caminho certo. Tá? Então, deriva essa função igual a zero. Então, ó, g' de x é igual. Derivada disso é 2x menos o 100. Pronto, já derivei. E agora, o que eu faço? Igual a zero. Então, eu quero saber onde é que o g' de x dá zero. Então, vai ficar 2x
menos 100 igual a zero. Vai ficar 2x igual a 100. Então, x é igual a 50. Tudo bem? Achei o x, tá? O x é 50. Ok. E agora, o que é que eu faço? Oi? A imagem desse ponto. Então, você calcula g de 50. Quanto dá g de 50? Onde será que é mais fácil fazer? Aqui ou aqui? Acho que pode ser aqui, né? Coloca 50 aqui. Aqui vai dar 50 menos 100, que vai dar menos 50. Certo? Vai ficar 50 vezes menos 50, vai dar 2.500 negativo. Ok? Muito bem. Mas eu quero que seja um ponto de mínimo, tá? Eu sei que a gente já garantiu que é mínimo porque a gente olhou para a parábola, mas vamos pensar em cálculo, tá? Nas ferramentas de cálculo que nós temos. Como que eu garanto que esse cara seja ponto de mínimo? Oi? Pode usar o teste da segunda derivada, tá? Vamos lá. Segunda derivada. G, duas linhas de x. Derivando isso pela segunda vez vai dar 2. Ou seja, não importa o x que você colocar aqui, a segunda derivada sempre será 2, que é um número positivo. Então, o cara é o quê? Mínimo. Tá bom? Esse pelo teste da segunda derivada. Tá? Se eu não quisesse usar o teste da segunda derivada, quem eu poderia usar? Quem eu poderia usar? Lembre-se que fazer a segunda derivada nem sempre é fácil, né? Você usa o teste da primeira derivada. Tá? Usando o teste da primeira derivada. Você olha para esse cara e analisa o sinal dele. Tá bom? Olha lá. Isso lá, se você faz o gráfico disso, ele passa no menos 100. Suponha que aqui é o menos 100. Menos 100. E é crescente, porque isso aqui é positivo. E passa no 50. Passa aqui pelo 50, tá bom? Antes do 50, a imagem é negativa. Depois do 50, a imagem é positiva. Então, quer dizer que antes do 50 é decrescente, depois do 50 é crescente. Então, se a função estava decrescente e depois crescente, e no 50 é um ponto crítico, então esse ponto é um ponto de mínimo. Tudo bem? Tá? Então, pronto. É isso que você precisa fazer na sua prova para analisar pontos máximos e mínimos. Tá? Pode ser que seja melhor você fazer a segunda derivada, mas pode ser que seja melhor você fazer a análise do sinal da primeira derivada. Lembre-se, não basta ser negativo e depois positivo. Não basta ser só isso. Precisa ser um ponto crítico. Precisa a derivada ter dado zero aqui. Tá bom? Isso é necessário, tá? Muito bem. Então, pronto. Então, o número x é 50, tá? E daí você consegue determinar o número y. Tudo bem até aí? Tudo certo? Tá? Muito bem. Vamos para a segunda. Essa é a segunda? É. Segunda. Então, a segunda diz o seguinte, olha. A matemática é assim. Não importa o texto que aparecer para você. Você precisa entender a matemática da coisa, tá?
Você olha para aquilo ali, poxa, concentração de H+, concentração de OH-. Eu não sou de engenharia química, como é que eu vou fazer isso? Tanto faz diferença alguma, tá? Você precisa entender a matemática. Vamos lá. Olha, o maior constituinte do corpo humano é a água, que é muito eficiente na dissolução de sais minerais, devido ao fato de suas moléculas combinarem com íons, dando origem a íons hidratados. O cara pode estar mentindo para mim, falando a verdade, isso é indiferente para mim. Até agora não me falou nada de matemática aí, tá? Vamos lá, talvez isso só seja interessante para biólogo, para engenheiro químico. Para mim não faz diferença alguma, tá? Continuando. A presença de íons de hidrogênio em soluções aquosas, olha lá, ele colocou entre parênteses. Então, esses são os íons de hidrogênio que ele está falando, tá? É tal que a uma temperatura constante de 25 graus Celsius, tem-se, faltou um ezinho ali, tem-se que esse produto dá 10 elevado a menos 14. Tá? Então, o certo é que ele fez conta agora. Agora ele chegou onde eu sei. Tá? Então, ele fez conta ali, a conta que ele fez foi isso aqui. Ó. Que quando ele multiplicou esse cara, é 10 elevado a menos 14. Tá? Para que concentração? Ele quer saber qual a concentração desse cara. Pelo que eu entendo de concentração, tem que ter esse colchete, né? Então, essa coisa que é concentração de íon H+, né? Para qual concentração de H+, essa soma é mínima. Tá? Bem, eu não sou químico, não sou biólogo, não sou nada disso. Isso aqui não é bonito. Isso é feio demais. Esse aqui para mim é X e esse aqui para mim é Y. Pronto, agora eu estou na minha praia. Tá? Então, produto de X com Y dá 10 elevado a menos 14. Tá? Eu só sei que vai ter uma outra função, que é a soma. Tá ok? Tem uma função aí, que é a soma, e ele soma esse cara com esse cara. Mas esse cara eu chamei de X. E esse cara eu chamei de Y. E ele quer minimizar essa soma. Tá bom? Ele quer saber quanto deve ser X para que essa soma seja a mínima possível. Tá? Então, pronto. Então, a função soma, eu vou fazer ela depender só de uma variável. Igual como eu fiz agora há pouco. Olha, a impressão que você tem é que são duas variáveis. Você isola uma e fica com uma função que depende só de uma. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, olha. Eu suponho que dá para fazer isso aqui. Eu suponho que... Volta lá no texto. Vamos dar uma de químico ou de biólogo agora. A maior constante do corpo humano é a água. Lá. A presença de íons de hidrogênio em solução aquosa. Essa presença aí é tal que a temperatura constante tem-se esse produto. Tá? Esse produto está dando 10 elevado a menos 14. Será se algum deles pode ser zero? Não. Se não pode ser zero, então eu voltei para a minha praia de novo. Ó. O x e o y não são zeros. Então eu posso passar dividindo essa coisa. Então, vamos lá. Então, y é igual a 10 elevado a menos 14 dividido por x. Pronto. Né? Agora está ótimo. Tá? Então, a minha função soma aqui, ela é x mais o y, só que o y é essa coisa aí. 10 elevado a menos 14 sobre x. Tá bom? Desculpa, pessoal, que entende dessas coisas, mas eu não entendo. Tá? Eu vou olhar só para matemática. Tá bom? Não faz nem sentido isso para mim. Então, olha lá. Agora, eu tenho uma função. Tá? Tem uma função aqui. Nota que quando eu olho para cá, eu sou induzido a pensar que eu vou trabalhar com uma função afim, né? Quando você olha para cá. Mas quando você reescreve a função, você vê que, na verdade, você está numa função racional. Tá bom? Então, cuidado, tá? Vamos lá. E uma função racional, muito bem definida, porque esse x não pode ser zero. Tá? Já que o produto aqui não é zero. Ok? Então,
Eu quero o mínimo dessa soma. Se eu quero o mínimo, qual é o passo que eu tenho que fazer? Tenho que derivar e igualar a zero. Aí eu vou achar um ponto crítico, certo? Então vamos lá. Vamos derivar essa função. Derivada da função s, derivada de x é 1. Derivada disso aqui, ó. O que é que você tem que fazer aí? Você está 10 elevado a menos 14, tá? O x está embaixo, então é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. Tá ok? Aí você deriva isso. Isso aqui é uma constante, então continua. Aí o menos 1 vem para frente. Vezes 10 elevado... Aliás, x elevado... Estava menos 1, agora fica menos 1 com menos 1. Então vai ficar menos 2, certo? Esse aqui fica menos 2. Então esse aqui vai ficar... isso. Vai ficar menos 10 elevado a menos 14. Esse carinha está com expoente negativo, então ele fica embaixo. X ao quadrado. Então a derivada disso aqui é isso. Tá? Vamos colocar aqui. Já sei que vai ficar menos, tá? Menos 10 elevado a menos 14 x ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Agora eu tenho que igualar isso a zero, né? Então, eu preciso ter S' de x igual a zero. Quero isso. Então, se eu quero isso, então vai ficar isso aqui igual a zero. Então, eu posso passar esse cara para um lado e vai ficar 1 do outro lado. Vai ficar assim, ó. 1 igual a 10 elevado a menos 14 sobre x quadrado. Entenderam que trocou o sinal, tá? Tá bom? Só passei para o outro lado. O x nunca é zero, passo para cá, fica x ao quadrado igual a 10 elevado a menos 14. Tá bom? Quanto é o valor de x? 10? Quanto é a raiz quadrada desse número? Por favor, não vamos perder aqui. Não vamos, tá? Quanto é a raiz quadrada desse número? Aí é sexto ano do ensino fundamental, potência de potência. Tá, eu vou fazer com calma. Assim, ó. Não vai passar raiz quadrada? Raiz quadrada não é mesmo que a coisa elevada a meio? Não é isso? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 14 elevado a meio. Tudo bem? Tá? Aí potência de potência, né? É só multiplicar os expoentes. Tá bom? Menos 14 vezes meio dá menos 7. Tá? Vai ficar x é igual a 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Tá? Então esse é o nosso candidato. Tá bom? Nosso candidato é esse. Só que eu preciso... O que é que o problema diz? Ele pede para minimizar ou maximizar? Só volta lá, por favor. Para minimizar. Tá? Então eu tenho que fazer o que agora? Ou você analisa o sinal da primeira derivada, ou você calcula a segunda derivada e analisa o sinal nesse ponto. Tá? Uma das duas coisas. Vamos pensar primeiro na primeira derivada. Olha, olhar o sinal disso aqui não é uma das tarefas mais simples, né? Tá? Se esse x quadrado estivesse aqui em cima, beleza, mas não, ele não está em cima. Então, é um negócio meio complicado de se fazer, tá? De cara. Então, já que isso aqui é uma coisa fácil de se derivar, a gente analisa o sinal da segunda derivada, tá? Vamos atrás da segunda derivada, então. Vai ficar assim, ó. S, duas linhas de x, é igual... Olha, antes de fazer o S duas linhas, vamos só reescrever.
S' de x igual a 1 menos 10 elevado a menos 14 vezes x a menos 2. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Tá? Só fez subir o x, aí muda o sinal do expoente dele, tá? Agora, a segunda derivada. A derivada disso é zero, certo? Agora eu vou derivar isso. A constante continua, veio menos 2 para frente, certo? Vai ficar menos 2 vezes esse carinha, que é menos 10 elevado a menos 14, vezes x elevado a menos 3. Tá bom? Lembra que é menos 2, menos 1, aí fica menos 3. Então vai ficar, ó, S duas linhas de x igual. Esse produto dá positivo, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 14 dividido por x ao cubo. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora você pode estar se imaginando, poxa, eu vou ter que pegar esse cara, vou ter que substituir ali, vou ter que elevar o cubo, estudar o sinal. Não precisa. Não precisa. Observa. Aqui em cima tudo é positivo, certo? Embaixo, o sinal que está na frente do x é positivo. Então, não vai alterar o sinal. Então, quem vai comandar o sinal disso aqui é esse cara. Mas esse cara é positivo. Então, quando eu substituir esse cara lá, vai dar positivo. Tá? Então, eu vou chamar esse carinha aqui de x0, por exemplo. Só para eu não escrever de novo lá. Então, S, duas linhas, de x0 é maior que 0. Tá? Que é quando eu vou pegar esse cara e vou substituir lá. Quanto é que deu? Não importa, porque o resultado não me importa. Só me importa o sinal do resultado. Tá? Então, S duas linhas x0 é um valor positivo. O que significa? Que o ponto é de mínimo. Tá? Logo, em x igual a 10 a menos 7, temos um valor de mínimo. Tá bom? Tudo bem? Se quiseres escrever, portanto, quando a concentração de H+ for igual a 10 elevado a menos 7, então a soma dessas concentrações será a mínima possível. Vai, escreve. Tá ótimo. Só não vou entender o que significa, mas matematicamente está tudo bem. Tá? Vamos lá. Próxima. Exemplo 3. E eu ainda vou ler o que significa ponto facultativo. Eu nunca li, eu vou procurar. Mas ponto facultativo não deve ser, não vai ter aula. Aposto que não é isso. A tradução não deve ser essa. Exemplo 3. Exemplo 3 talvez seja um dos exemplos mais utilizados em cálculo. Tá? Por quê? Por exemplo, é muito provável que se você sabe a trajetória de um certo objeto, se você consegue modelar a trajetória desse certo objeto, e esse certo objeto estiver vindo para um certo ponto x do espaço, então naturalmente você vai querer saber se esse ponto x corre algum risco. Tá? E naturalmente você vai querer saber quando é que esse objeto vai estar o mais próximo possível desse ponto x. Tá ok? Isso é um dos estudos muito praticados. Você vai querer saber quanto é essa distância. Tá? Ou seja, você quer minimizar essas distâncias. Tá? Então, essa é uma das coisas muito, mas muito utilizadas de cálculo. Tá bom? Você tendo a trajetória de um certo objeto, você já modelou essa trajetória, ou seja, você já sabe qual é a função que descreve isso,
Ou qual a equação que descreve isso? Você conhece bem e você quer saber quando é que esse cara vai estar o mais perto possível daqui. Tá? Sendo que, às vezes, essa proximidade ela pode ser muito perigosa, né? Você sabe que se você está no espaço, por exemplo, dois objetos eles não precisam se tocar para um interferir muito no outro. Tá? Vamos para a Lua, por exemplo. Só da Lua se aproximar um pouquinho mais da Terra, o que acontece? Já dá logo maré alta, né? O Veropa já vai para o fundo. Lá em casa e por aí vai, sem citar mais lugares. Então, só de objetos estarem relativamente um pouco mais próximos, um já interfere no outro, tá? Porque tem a sua região lá de campo gravitacional que influencia no campo gravitacional do outro, tá bom? Então, é muito natural esses cálculos de você querer minimizar as distâncias, tá? E depois que você faz essa minimização de distâncias, você faz a análise do campo gravitacional, por exemplo, né? Você pode pensar que esse carinha aqui, o campo dele faz isso, né? O campo dele faça isso, e esse outro carinha aqui, que é um ente aqui que eu não sei como é que é, o campo gravitacional dele aqui, tá? A pergunta que se faz é quando esses campos estão colidindo aqui, qual interferência dá um no outro, tá bom? Tá ok? Então, por isso que se faz muito esses estudos de minimização, para saber o quão perto um objeto pode estar do outro sem que haja uma interferência significativa. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Na verdade, a gente vai querer só minimizar distâncias. Então, muito bem. Então, o nosso problema aí, ele te dá a equação de uma reta. Vamos só ver o texto. Então, determine o ponto sobre a reta, essa reta 2y mais 3, que está mais próximo da origem. Tá? Então, tem uma reta, que é 2y mais 3, aliás, 2x mais 3. Vamos esboçar o gráfico disso. Quando x é 0, dá 3. Então, passa por aqui. E quando y é 0, dá menos 3 sobre 2, que é a metade do 3, né? Então, o gráfico é mais ou menos isso, tá? Aqui é menos 3 sobre 2, tá bom? E aqui você tem a origem, tá? E a pergunta que se faz é a seguinte: qual é o ponto que está sobre essa reta? Qual é o ponto que está sobre essa reta aí, que é o mais perto da origem? Tá? Essa é a pergunta. Aí você pode começar a chutar, por exemplo. Se você quiser fazer aventuras de chute. Nota que este ponto, este pontinho aqui, qual é a distância dele para a origem? 3. Né? É o próprio segmento aqui. A distância desse cara é 3. Qualquer cara que você pegar para cá, vai estar mais perto da origem ou mais longe? Mais perto ou mais longe? Vai estar mais longe. Okay? Então, você já descarta esses caras para lá. Você já sabe que se na sua conta aparecer algum cara nessa região, ele não serve. Tá? Vai estar longe. Esse carinha aqui, qual é a distância dele para a origem? Oi? 3 meios, né? 3 sobre 2, 1,5. Tá bom? Então, você já nota que esse cara está mais perto que esse cara. Tá? Esse cara tem uma distância de 1,5. Tá bom? E os caras que estão aqui sobre a reta, para cá, estão mais perto ou mais longe? Mais longe. Tá bom? Então, se você fizer as contas e aparecer alguém para cá, também você descarta. Tá? Então, a sua solução só pode ser esse cara ou qualquer um
que esteja nessa região aqui. Tá bom? Aí está a sua solução. Agora, quem é esse cara é que a gente vai determinar agora. Tá ok? Então, suponha que seja esse carinha bem aqui. Então, eu vou chamar esse carinha aqui de P. Então, tem aí um P, PXY, tá? Então, tem esse carinha aí, a gente vai querer saber quem é o X e quem é o Y desse cara, tá? Ideia, como é que faz? Qual a ideia de vocês? Como vocês fariam? Não vai me dizer que tu vai colocar uma régua aí e vai ficar medindo, tá? Vai me dizer isso, por favor. Essa é uma boa ideia, só que você só vai achar uma aproximação. Tá? Você não vai achar o valor exato, a gente quer o valor exato. Como vocês fariam? Pergunta: esse problema é de minimizar uma função ou de maximizar uma função? Oi? Minimizar. Para minimizar uma função, ou seja, para pegar o menor valor possível dessa função. Que função é essa? Não precisa me dizer exatamente a cara da função, só me diz o nome dessa função. Você quer minimizar o quê? Para e pensa, olha para o problema. O que é que tu queres pegar? O menor o quê? A menor? Distância. Então, tu queres minimizar a distância. Ok? Então, o nosso intuito é... Vou colocar aqui o objetivo aqui, ó. Qual é o objetivo? Minimizar a distância. Aí você lembra... Você vai lembrar agora do tempo que você era feliz. Não, na verdade, do tempo que você era menos feliz, porque você é mais feliz agora. Né? Do tempo, afinal de contas, quando você passou no vestibular, foi a maior euforia, né? Tem gente que raspa a cabeça, né? Quebra ovo. As mulheres quebraram ovo? Cara, eu fico imaginando as horas que vocês ficam para tirar aquela sujeira toda do cabelo. Deixaram? Vocês deixaram quebrar ovo, vocês? Cara, uma amiga minha jogaram ela na lama, cara. Eu acho que era a vingança dos caras. Muito bem. Minimizar a distância. Vamos lembrar do tempo que a gente era feliz. Hoje nós somos mais felizes. Qual é a função distância? Só você lembrar como calcula a distância entre dois pontos na geometria analítica. Hã? Como é que se calcula a distância entre dois pontos? Se você tem um ponto que eu vou chamar de A, que é um x de A, um y de A, você tem um ponto B, que eu vou chamar de um x de B e um y de B. Como se calcula a distância de A para B? Como é que é? Quem lembra? Não me assustem. Vai. Como calcula a distância? Oi? X de A menos o x do B. Jesus amado. Olha, é inadmissível vocês aprenderem cálculo e apagarem o resto. Tá? O HD de vocês não é limitado assim, não. Tá ok? Não é limitado. Não é que nem computador, que você tem um computador lá de 100 gigas, você vai colocando material lá, vai colocando material, chega uma hora que não tem mais espaço. Você tem que apagar alguma coisa de lá para colocar outras. Não, nosso HD não é assim. Nosso HD cabe mais que isso. Vai. Qual é? A distância entre dois pontos. Então, é o x do A menos o x do B ao quadrado mais o y do A
menos o y do b ao quadrado. Não é isso? Sim ou não? É essa a distância entre dois pontos na geometria analítica, né? Isso sai do teorema de Pitágoras, tá bom? Basta você fazer isso aqui, para quem, de repente, você está fazendo uma questão desse tipo, basta você pegar o ponto A, o ponto B, aí você quer essa distância, então dá para você montar este triângulo. Então, aqui vai aparecer o x de b menos x de a, o x de a menos x de b, e aqui o y de b menos y de a. O que você quer é isso aqui. Aí aplica o teorema de Pitágoras e acha a forma, tá? Muito bem. Bem, eu já sei como se calcula a distância entre dois pontos. Quais pontos que eu vou pegar, então, no problema? Oi? Quais serão os pontos? Fala mais alto, vai. Oi? Deixa de vergonha, vem logo aqui, fala logo pra gente. É que eu não estou escutando, ou grita, alguém grita daí. Eu sou meio surdo. Quais são os dois pontos? Preciso de pontos para usar aquilo lá. Vai, quem seriam os pontos? Oi? Você está falando do 3? O 3 não. Qual x e y? É esse carinha aqui, ó, não é isso? Esse carinha a gente não sabe. Então é ele que eu tenho que utilizar. É ele que eu quero determinar. Eu tenho que calcular a distância para qual ponto? Para onde? Para? Não, mas eu quero a distância mínima, mas a distância mínima para onde? Para o 0, 0, para a origem, tá? Então eu quero a distância. Então eu quero saber a distância entre a origem e o ponto P. É isso que eu quero, tá bom? Então, muito bem. Então, essa distância da origem para o ponto P vai ficar como? Vai ficar raiz, o x, no caso é o x do P e o x da origem, tá? O x do P, quem é o P? O P é x e y, certo? Tá bom? Então vai ficar, o P é igual, x continua, o y eu sei quem é. Quem é o y? 2x mais 3, tá bom? X mais 3. Tá. Agora eu vou só substituir. Então, o x do P é só x menos o x da origem é 0. Mais o y do P é 2x mais 3. E o x da origem é 0. Isso tudo ao quadrado. Tá? Pensa comigo aqui, ó. Distância é uma coisa positiva, certo? Se você quer a menor distância possível, você pode calcular a menor distância dessa coisa. Mas essa coisa é a raiz de um número positivo. Se você quer a menor raiz possível, basta você pegar o menor número possível. Então, basta você olhar só para o cara que está dentro da raiz, ao invés de olhar para a raiz toda. Tá? Então, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou elevar isso tudo ao quadrado. Tá? Então, essa distância depende de x. Então, é uma distância que depende de x. Eu vou elevar ela ao quadrado. Isso é igual.
Quando eu elevo ao quadrado, a raiz some, tá? Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado. Tá bom? Essa é a minha função. Tudo bem? Tá? Essa é a minha função que eu vou chamar de f, que depende de x. Só para a gente não ficar se atrapalhando com esse quadrado aqui. Tá bom? Então, se eu achar o ponto de mínimo de f, eu acho o ponto de mínimo de d, que é equivalente. Tá? Então, achar o mínimo de uma raiz é a mesma coisa que achar o mínimo do que tem dentro da raiz. Tá bom? Muito bem. Qual é o próximo passo? Próximo passo. Qual é? Próximo passo. Quero minimizar a função. O que é que eu faço agora? Derivo e igual a zero. Tá? Então, vamos derivar. Derivada da função f. Derivada da função f, a f é isso aqui. Derivada de x² é 2x mais... Derivada disso aqui, regra da cadeia, tá? Vem o 2 para frente. 2x mais 3. Agora a regra da cadeia. Vezes a derivada do que tem dentro. Eu vou colocar assim, ó. A derivada. Tá? Vamos só arrumar isso. Vai ficar f' de x é igual 2x mais... Aqui vai dar 2 só, né? Porque a derivada de 3 é 0, a derivada de 2x é 2. 2 vezes 2 dá 4. Vai ficar 4 vezes 2x mais 3. Vai ficar f' de x é igual 2x mais 4 vezes 2 é 8, mais 4 vezes 3 é 12. Então, vai ficar f' de x igual 10x mais 12. Tá bom? Essa é a derivada da função. Preciso igualar isso a zero, tá? Vai ficar f' de x igual a zero. Se a f' de x igual a zero, isso é zero. 10x mais 12 tem que ser igual a zero. Passa o 12 para lá, fica 10x é igual a menos 12 e passa 10, né? Veja se eu não estou errando nada, hein? Fica menos 12 sobre 10, que eu posso simplificar por 2, né? Ficar x igual a menos 6 sobre 5. Tá bom? Menos 6 sobre 5. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Achamos o candidato. Menos 6 sobre 5. Pensa comigo, olha. Menos 6 sobre 5 é menos 1,2, né? Tá? Então, o cara está por aqui assim, ó. Menos 1,2. Tá? Porque esse cara aqui é menos 1,5. Tá? Então, esse carinha aí é menos 1,2. Tá bom? Como é que a gente confirma que esse cara realmente é o ponto de mínimo? O que é que eu faço agora? Para confirmar que é ponto de mínimo. Tem duas formas de fazer. Quais são as duas formas? Segunda derivada. Tá? Vamos lá. Segunda derivada é uma forma. Qual é a segunda forma? Oi?
olha o sinal da primeira derivada, tá? Então, pronto. Então, as duas formas são essas. Vamos fazer primeiro pela segunda derivada. Primeira forma. É a segunda derivada. Vamos lá. Primeira derivada está aqui. Então, a segunda derivada dá só 10. 10 é maior que zero. Então, o ponto é de quê? De mínimo, tá? Logo, é mínimo. Muito bem. Segunda forma. Não precisa fazer as duas na prova, tá? Você não vai ter tempo para isso. Segunda forma. Analisa o sinal da primeira derivada, tá? Analisando o sinal de 10x mais 12, olha, no 12 sobre 10 negativo, 12 sobre 10, que é justamente a raiz, como isso aqui é crescente, então daqui para cá é positivo, antes disso a derivada é negativa. Então significa que a função está decrescendo, deu derivada a zero e depois cresce. Então o ponto tem que ser de mínimo. Tá bom? Tudo bem? Então pronto, achamos o que nós queríamos. Agora, se você quer determinar o ponto, eu acho que o problema fala isso, né? Só confirma se o problema fala exatamente isso, se pede para determinar o cara. É, para determinar o ponto. Então vamos determinar o ponto. Eu já sei que o x é isso, tá? Menos 12 sobre 10. Então eu vou e calculo. Agora cuidado, tá? Menos 12 sobre 10 é o x. Cadê a função? A função é essa, tá? Essa aqui é a reta. Então é só substituir aqui, tá? Só substituir nesse. Então vai ficar y igual a 2 vezes menos 12 sobre 10 mais o 3. Dá para simplificar aqui. Então você vai ter menos 12 sobre 5 mais 3. Esse vezes esse dá 15. 15 com menos 12 dá 3, né? Acho que é isso. 3 sobre 5. Tá bom? Esse é o ponto. Então, o ponto é menos 12 sobre 10, 3 sobre 5. Ok? Essas são as coordenadas do ponto que está o mais perto possível da origem. Muito bem. Isso é muito utilizado. Muito utilizado mesmo, essas minimizações. Claro que a gente pegou um problema muito simples, né? Por que eu te digo que foi um problema muito simples? Porque agora há pouco eu disse para você que existem, por exemplo, objetos que fazem algumas trajetórias e retornam, tá? E passam perto de uma certa região. E você quer saber qual é a menor distância daqui, tá? Claramente, isso aqui não é modelado por uma função afim, tá bom? E muito provavelmente isso aqui não vai ser também modelado por uma função dada explicitamente. Deve ser modelado por alguma função implícita, tá? Então, para resolver na prática problemas desse tipo, deve surgir derivação implícita, tá? Deve ser por aí que se faz, tá bom? Não precisa se preocupar que isso aqui não vai estar na prova, tá? Te acalma, estou só te dando uma noção das coisas que acontecem na realidade. A gente fez para colocar uma função afim pela facilidade da conta, tá? Porque, olha, quando você faz as contas, bem aqui aparece um fator ao quadrado. Tá bom? Esse cara vai aparecer ao quadrado. Já pensou se isso aqui fosse um x ao cubo menos cosseno dividido pela tangente ao quadrado?
Aí você eleva ao quadrado, pronto, ferrou com tudo, né? Aí não faz muito sentido ficar fazendo essas contas. Vai ter só trabalheira para pouco resultado. Muito bem. Vamos para um próximo problema? Esse problema é legal. Esse problema é um problema muito clássico em matemática, tá? Suponha que você quer fazer o seguinte, olha. Você quer sair do ponto A e chegar no ponto B, tá? No texto fala a respeito de travessia de rio, de um barco e de uma bicicleta. Tá, muito bem. Então você tem à sua disposição um barco e você tem desse lado e uma bicicleta desse outro lado. Tá? Agora presta bem atenção aqui. Olha, esse aqui é o rio, tá? Esse aqui é o seu rio. Tá bom? Então, você está desse lado e você quer chegar no ponto B, tá? Desse lado você tem à disposição esse objeto, que é um barco, e desse outro lado você tem à sua disposição uma bicicleta. O problema é o seguinte, qual trajeto você deve fazer para gastar o menor tempo possível? O objetivo não é só chegar lá. O objetivo é chegar lá com o menor tempo possível, tá? Você pode pensar assim, bem, se eu for daqui andando, chegar até aqui, depois atravessar com um barco, é um caminho. Só que eu deixei de usar bicicleta. Então, muito provavelmente nessa sua caminhada aqui você vai perder muito tempo, que poderia não ter perdido esse tempo se tivesse usado a bicicleta, tá? Então, talvez esse caminho não seja o indicado. Mas você pode querer fazer o seguinte, bem, se eu estou com um barco, já estou no rio, por que não ir direto? Você pode pensar nisso, né? Você pode fazer isso. Pode querer ir direto. Mas pode ser que a bicicleta seja mais rápida, né? Depende de quem pedala. Mas para quem não sabe pedalar, como seria, né? Mas isso não está sendo levado em consideração, tá? Mas pode ser que você faça um outro trajeto, faça esse trajeto aqui perpendicular, você faz esse trajeto com o barco e pega aqui a bicicleta daqui para lá, tá? Essa é uma opção. Mas pode ser que exista uma outra opção de atravessar com o barco, chegar num certo ponto e a partir desse ponto pegar a bicicleta. Tá bom? Esse é o problema. O que fazer, tá? Então, quando você estiver numa competição e a disputa for essa, você pede um papel e uma caneta e 15 minutos e resolve o seu problema. Aí você já vai... Pega o papel e caneta, os caras vão dizer o que você está fazendo, você fala apenas estratégia. Você faz suas contas e você vai conseguir determinar exatamente o ponto de minimização do tempo. Tá? Você vai saber exatamente quem é esse cara. Você sabendo quem é esse cara, você vai gastar o menor tempo possível. Tá bom? Vamos lá. Como que a gente vai fazer? O que é que a gente quer minimizar? O tempo. Observa que não é a distância que a gente quer minimizar, é o tempo. Então, pode ser que exista uma distância que seja menor, mas o tempo não será menor. Deu para entender?
É a mesma história de, imagina que isso aqui, imagina que eu estou na beira da praia, tá? E onde vocês estão é o rio, ok? Imagina que alguém está se afogando lá na última cadeira, tá ok? Então, é natural da pessoa querer ir salvar logo e querer pular na água logo daqui e ir nadando daqui até lá, tá? Mas, não levando em consideração aqui o contexto da correnteza, suponha que a correnteza está super favorável em qualquer direção que eu for, então, talvez eu ir nadando daqui direto para lá não seja a melhor opção. Talvez seja melhor eu primeiro correr para ali e depois nadar. Entendeu? Porque eu correndo sou mais rápido que eu nadando. Entendeu? Então, o intuito de minimizar a distância não garante minimização do tempo. Tá? Então, vamos focar no tempo. Tudo bem? Que é o que mais importa. Então, eu preciso construir uma função que seja a função tempo. Então, eu tenho que ir atrás dela. A função tempo é que vai ser o meu problema. Como achar a função tempo desse problema? Vamos pegar os dados do problema. Vamos lá no slide. Olha, o que é que o problema diz para a gente? Ele fala a respeito de uma largura do rio, né? Isso, ele dá a largura do rio 100 metros. Nós temos a largura do rio 100 metros. Nós temos a distância daqui até o B, projetando o B aqui, essa distância é 10 quilômetros. Nota que você ir correndo aqui não parece ser uma boa opção, né? Tá? Então, essa distância aqui é 100 e essa distância aqui é 10 quilômetros. Tá? Vamos logo adequar as coisas. Se aqui tem quilômetros, vamos deixar esse cara em quilômetro também, tá? Então, esse cara aqui é 0,1 quilômetro. Tá bom? E agora, o que fazer? O que fazer? Ó, se essa for a solução, então tem um carinha aqui que eu não sei, que eu vou chamar de x. Tudo bem? Esse carinha eu não sei. Tá? Então, como é que eu sei o tempo gasto num certo trajeto? Como é que a gente faz? A pessoa sai do trajeto, olha a hora na chegada e olha a hora na saída. Na saída e na chegada. Ele subtrai e acha o tempo. Tá, tudo bem. Mas como você pode achar o tempo de um trajeto? Matematicamente falando. Faz o quê? Não, eu quero saber o tempo. Então, se eu souber a variação do espaço, eu divido por quem para achar o tempo? Pela velocidade. Entendeu? Então, se eu souber o espaço percorrido e se eu dividir pela velocidade, eu vou achar o tempo. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a dica. Tá? Então, olha, a velocidade dos trajetos foram me dadas. Olha lá no slide novamente. Eu tenho as velocidades. A velocidade do barco é 10 km e da bicicleta é 15. Tá? Então, eu vou deixar aqui essas informações. Quando você estiver no barco, a sua velocidade é de 10 km por hora. E se você estiver na bicicleta, é de 15 km por hora. Tá bom? Muito bem. Então, 15 km por hora aqui na bicicleta e no barco, 10 km por hora. Então, vamos lá. Trajeto do barco. Esse trajeto aqui que eu não sei, tá? Vou colocar aqui D. Essa distância 1, D1. Tá bom? Então, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras para achar quem é D1. Tá ok?
Então, vou fazer assim, ó. D1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, tá? Então, D1 é igual a raiz de x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tá bom? Achei, olha, achei o espaço, esse espaço. Tá bom? Bem, se esse é o espaço, quanto é esse espaço aqui? Quanto é esse cara? Se eu chegar nesse ponto C lá, quanto é a distância de C para B? Oi? 10 menos x. Então, essa aqui que eu vou chamar de distância 2. A distância 2 é 10 menos x. 10 é o todo aqui, ó, 10 quilômetros, menos esse pedaço, x. Então, 10 menos x. Tudo bem? Agora, vamos calcular o tempo, a função tempo. A função tempo, ela depende de x. Por que eu estou dizendo que depende de x? Porque se isso estiver mais perto daqui, vai dar um certo tempo. Se estiver mais para lá, vai dar outro tempo. Então, ela está variando de acordo com o x, tá? Então, qual foi o tempo gasto no trajeto D1? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar D1 e dividir pela velocidade do barco, tá? Esse é o tempo gasto no trajeto D1, tá? O tempo gasto no trajeto D2, eu tenho que pegar D2 e dividir pela velocidade da bike. Então, eu vou colocar aqui P e aqui B. P de popopô, tá? E B de bike. Tá bom? Tudo bem? Tá? Então, pronto. Consegui achar agora a função. A função tempo. Olha como ela vai ficar. Tempo vai ser como? D1. O que é D1? A gente já sabe. Está aqui D1. Raiz de x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Isso dividido por... Isso aqui, quanto é que é essa velocidade? 10. Tá bom? Mais D2. Quem é D2? Está aqui, ó. 10 menos x dividido pela velocidade da bike, que é 15. Pronto. Essa é a nossa função. Tá? Tudo bem? Nota que aparentemente é um problema que não foi dado quase nada, mas você consegue modelar facilmente a sua função. Já sei quem é a função, então é ela que eu tenho que trabalhar agora. O que eu quero fazer com essa função? O que eu quero com essa função? Quero o quê? Ela é a função tempo. O que eu quero do tempo? O menor possível. O menor tempo possível. Então, eu tenho que calcular a derivada dessa função e igualar a zero. E ver se esse ponto vai ser ponto de mínimo. Tudo bem? Isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. O menor tempo possível. Então, vamos calcular a derivada a tempo. Vamos ver o que é que vai dar. Derivando isso aí, vamos derivar isso aqui. Regra da cadeia, né? Vamos só lembrar como é que faz a derivada da raiz. Vou deixar bem aqui, ó. Olha, derivada da raiz de x. Como é que faz? Raiz de x é mesmo que x elevado a meio, certo? Então, se você quer derivar isso, vai ficar assim, ó. Meio vezes x elevado a meio menos 1. Vai ficar meio vezes x elevado a menos meio, tá? Então, menos vem para baixo. Vai ficar
meio da raiz de x. Tá bom? Então, na prática, a derivada vai ficar esse meio com a raiz embaixo. Tá? Então, a mesma história aqui. Vai dar o meio com essa raiz embaixo. Só que como tem um x² aqui, vai surgir a regra da cadeia. Tá? Então, vamos lá. Vamos derivando isso aí. Então, vai ficar meio já tem um 10 lá. Então, vou só repetir esse 10. Meio da raiz embaixo. Quem é a raiz? É x² mais 0,1 ao quadrado. Tá ok? Isso aí é como se eu tivesse derivado só raiz de x, tá? Só que tem um x² aqui. A derivada de x² é 2x. Então, aqui vai aparecer 2x. Tá bom? Derivei só a primeira, tá? Derivei isso aqui. Agora, derivando isso aqui, olha, isso tudo aqui é constante, tá? Então, vai ficar menos 1 sobre 15 só, a derivada. Fica menos 1 sobre 15. Vamos só ajeitar isso aqui. Esse 2 aqui já vai embora, tá? Agora, a gente quer a derivada da função tempo igual a 0. Então, eu vou passar 1 sobre 15 lá para o outro lado. Vai ficar isso igual a 1 sobre 15. Vai ficar x sobre 10 raiz de x² mais 0,1 ao quadrado igual a 1 sobre 15. Tá bom? Muito bem. Vou passar esse cara para lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar x igual 10 raiz de x² mais 0,1 ao quadrado. Isso tudo sobre 15. Agora dá para simplificar aqui. Vai ficar x igual a... Simplificando por 5, tá? Vai ficar 2/3, tá? 2/3 da raiz de x² mais 0,1 ao quadrado. Tá bom? Agora, isso aqui está ao quadrado, isso aqui sempre é positivo, então o x também é positivo, tá? Então, isso é sempre positivo. Então, eu vou elevar tudo ao quadrado. Elevando tudo ao quadrado, vai ficar x² igual a 4/9 de x² mais 0,1 ao quadrado. Tá? Nota que é o x que a gente quer, tá? Então, vou passar esse cara para cá. Tá bom? Só que 4/9 está multiplicando esse também. Então, olha só. Vai ficar assim, ó. x² menos 4/9 de x² igual a 4/9 de 0,1 ao quadrado. Tá? Aqui vai ficar esse vezes esse vai dar 9, com menos 4 vai dar 5, né? 5x² sobre 9. É isso, né? Já posso cancelar esse 9. Tá? Vou passar esse 5 para lá. Vai ficar x² é igual a 4/5 de 0,1 ao quadrado. Agora, lembre-se que o x é positivo, tá? Então, vou tirar a raiz, não precisa colocar módulo. Então, tirando a raiz, vai ficar x é igual a raiz disso. Raiz de 4 é 2. Raiz de 0,1 raiz de 0,1 ao quadrado é 0,1 dividido pela raiz de 5. Tá bom? Vamos só arrumar essas contas aí.
Ó, raiz a gente geralmente não coloca embaixo, né? E o 0,1 você pode ver como 1 sobre 10. Então, isso aqui vai ficar x igual 2 vezes 1 sobre 10. E a raiz eu vou multiplicar em cima e embaixo. Então vai ficar aqui embaixo, vai ficar só 5. E em cima vai aparecer uma raiz de 5, tá? Tudo bem? Vai ficar x igual... Posso simplificar aqui. Vai ficar 5 vezes 5 dá 25. Então vai ficar raiz de 5 sobre 25. Esse é o valor de x. Tá bom? Então, se esse x for igual a raiz de 5 sobre 25, nota que a raiz de 5 é um pouco maior que 2, tá? Então, seria 2 perto de 2, né? Imagina, 2 dividido por 25, já dá um número pequeno. Então, se isso aqui é 10 quilômetros, você tem que pegar um cara aqui que é menor que 1 quilômetro, tá? Não pode ser um cara grande, tem que ser um cara desse tamanhinho assim. É quase perpendicular que você vai precisar mesmo, tá? E aí fica como dever para vocês verificarem que quando eu calcular a segunda derivada de x nesse ponto, vai dar o quê? Vai dar maior que 0 ou menor que 0? Maior, porque a gente quer um ponto de mínimo. Isso aqui deve dar maior que 0 em raiz de 5 sobre 25. Tá bom? Que é o que a gente quer, tá? Para ser mínimo. Para ter ser mínimo. Tá bom? Aí vocês calculam a derivada. Que vai dar muita continha, não vou fazer agora. Tá. Muito bem. Tudo bem aí? Deu para entender o problema? Tá? Vamos ver o próximo. Olha, esse próximo é muito utilizado em indústria, tá? Na hora de se fazer objetos. O intuito sempre de se fazer os recipientes de objetos, sempre o cara, o dono da empresa, ele não quer, por exemplo, fazer um sabão de lavar louça num recipiente que se gasta muito material para fazer o recipiente e cabe pouco conteúdo lá dentro. Não faz sentido para ele, né? Seria muito custo para pouco lucro, tá? Afinal de contas, ninguém compra aqui um sabão de lavar louça de olho na embalagem. A gente compra porque a gente quer o produto que é oferecido ali, né? A menos que você trabalhe em reciclagem e ache que isso esteja compensando, né? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte problema. Um sólido será construído acoplando-se um cilindro circular reto de altura H e raio R, uma semisfera de raio R. Então ele tem um cilindro e vai colocar em cima do cilindro uma semisfera, tá? Esse é o problema. Então, deseja-se que a área da superfície do sólido seja 5π. Então, ele já está disposto a gastar só aquilo, seja 5π exatos, tá? Determine R e H para que o volume seja máximo, tá bom? Então, ele já te dá o quanto você vai gastar de material por fora e quer saber quais devem ser as dimensões de R e H para que o que vai caber dentro desse objeto seja o máximo possível. Muito bem. Acho que é aqui, né?
Muito bem. Então, o que é que ele tem? Ele tem um cilindro. Tem um cilindro. E em cima desse cilindro ele vai acoplar uma esfera, uma semisfera, né? Que é só a metade da esfera. Ok? Vai acoplar essa esfera aí. E esse raio é o que a gente vai trabalhar, né? O raiozinho. Você tem a altura H. E ele já dá a área. A área é 5π. Para determinar RH, quem é RH? Para que eu tenha volume máximo. Quero saber quem é RH para eu ter volume máximo. Tudo bem? Então esse é o nosso problema, tá? Então você tem aqui um cilindro, você tem aqui uma semisfera que foi colocada em cima, e ele já me disse quanto é a área desse objeto, é 5π, e ele quer saber então quanto é R e quanto é H. Vamos fazer o problema. Vamos lá, ele já me falou de área e quer volume. Então vamos pensar nas áreas primeiro. Área. Área do objeto. Como é que a gente calcula a área desse objeto? Como a gente vai calcular a área desse objeto? Oi? Geometria espacial, direto. Área desse objeto, como é que a gente faz? Oi? Você pega a área primeiro lateral do cilindro, tá? A área do cilindro, como é que é? 2πr, que é o comprimento aqui da borda, né? Vezes a altura, tá? 2πr vezes a altura. Você vai achar quem aqui? Só a área lateral do cilindro. Mas esse objeto não é formado só por essa área lateral. O que mais? O que está faltando ainda? Área da base, tá? Essa área bem aqui, ó, essa área de baixo, tá? πr quadrado mais πr ao quadrado. O que mais está faltando? Essa área da semisfera, tá? Qual é a fórmula da área da esfera? Não lembra? Volume da esfera, não é isso aqui? 4/3 de πr ao cubo? Não é esse o volume da esfera? É isso, né? Então pensa o seguinte, ó. Vamos pensar em diferencial. Se você aumenta o raio um pouquinho, então a esfera aumenta um pouquinho, certo? É como se você tivesse acrescentado uma casquinha na esfera. Então é como se você tivesse acrescentado uma área na esfera. Ok? Então, variar o raio um pouquinho, varia muito pouquinho o volume. Então, é como se você tivesse acrescentado a área. Então, se você derivar o volume, você acha a área. Tá? Então, se você tiver esquecido de quem é a área, mas sabe o volume, então a derivada disso vai ficar 4/3. O 3 vem para frente, né? πr quadrado. Cancela 3 com 3. 4πr quadrado. Essa é a área da esfera. Tá bom? Se estiver com dúvida, tá? Então pronto. 4πr quadrado. Só que não é a esfera toda aqui. É só metade. Então, 2πr quadrado. Tudo bem aí? Tá? Você quer que essa área seja igual a quanto?
5π. Tá bom? Então, isso seja igual a 5π. Dá para cancelar coisas aí, né? Cancela π. E vamos juntar o que dá para juntar. Olha lá, vai ficar 5 é igual 2RH mais r quadrado com 2r quadrado vai ficar 3r quadrado. Tudo bem? 3r quadrado. Olha, é mais fácil isolar h aqui, né? Mais fácil isolar h. Então, vou passar esse cara para cá e vou passar 2r dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 5 menos 3r quadrado dividido por 2r. Esse é o valor de h. Nota que h é uma coisa que depende de r. Tá bom? Uma função que depende de r. Pronto, consegui isolar h. Tá? Vamos para o volume agora. Volume do objeto. Volume do objeto. Como é que se calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro, como calcula? É a área da base vezes a altura. Então, é πr quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é h. Tá? Então, o volume desse objeto é πr ao quadrado vezes a altura. Mais volume da semisfera. A esfera, a gente já sabe que o volume é 4/3 de πr ao cubo. Esse é o volume da esfera. Só que eu quero só a metade da esfera. Tá? Então, vai ficar 2/3 πr ao cubo. Tá bom? Então, esse é o volume do objeto. Tá? Só que esse objeto está dependendo de R e de H. Mas a gente já sabe quem é H. Está aqui o H. Tá? Então, eu vou substituir o H aqui. Então, agora o volume do objeto é uma coisa que depende só de R. Vai ser πr quadrado vezes o H. O H está aqui. 5 menos 3r quadrado dividido por 2r, tá? Mais 2/3 de πr ao cubo. Bom? Pronto, esse é o volume do objeto agora. Posso reorganizar alguma coisa aí? Não ajuda muito, mas vamos fazer. Vamos distribuir os caras aqui. Vou só simplificar a sequência. Tá? Melhor simplificar e distribuir, vai ficar mais fácil. Vai ficar assim, ó. VR é igual, olha, vou simplificar um R daqui com um R daqui. Vai ficar πr vezes 5. Vai ficar 5πr dividido por 2 menos esse vezes esse. Vai ficar 3πr, só que é r vezes r quadrado, vai dar r ao cubo, tá? Então, 3πr ao cubo dividido por 2. Mais 2/3 de πr ao cubo. Tá bom? Esse é o volume, tá? Essa é a expressão do volume. Agora, o que é que eu quero? Eu quero que esse volume seja máximo, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Calculo a derivada, igual a 0, vejo quem que vai dar e verifico se esse ponto vai ser um ponto de máximo, tá? Então, calcular a derivada. Derivando em relação a R, isso aqui vai dar 5π sobre 2
menos, esse 3 vem para frente, 3 vezes 3, πr quadrado sobre 2, esse 3 vem para frente, mais 2 sobre 3, πr quadrado, tá? Esse 3 aqui já vai cancelar com esse 3. E eu quero que isso seja 0, tá? Então já vou colocar 0 aqui. Vou colocar 0 aqui, vai ficar 5π sobre 2. Vamos trabalhar esse. Menos 9πr quadrado sobre 2 mais 2πr quadrado, tá? Vamos juntar esses caras aqui, tá? Juntando esses, eu vou passar esse cara para cá. Fica menos 5π sobre 2 é igual. Juntando esses caras aí, fica 2. Olha, 2 vezes 2 é 4. Vai ficar 4πr quadrado menos 9πr quadrado. Tá bom? Só inverter, tá? O 2 já cancela, né? Já cancela o 2. Vai ficar... Cancela π também, ó. Então vai ficar menos 5 igual a menos 5 r quadrado. Então vai ficar r quadrado igual a 1. Só que o raio é uma medida, só pode ser positivo. Então esse r só pode ser 1. Então o raio é igual a 1. Tudo bem? Esse é o raio, tá? Esse é o raio. O que significa isso? Que se você quer construir um objeto com uma área fixada, tá? Se a área é fixada, aí você conseguiu obter esta equação, tá bom? Fixando a área, você quer saber qual é o volume desse objeto, qual é o raio desse objeto que tenha um volume máximo. Então, você conseguiu escrever uma expressão por esse volume, você deriva o volume, a função volume, e achou o ponto crítico acontece em 1. Tá? Então, agora, qual é a tua próxima missão? A tua missão é calcula a segunda derivada dessa função, tá? Que é essa aqui, tá? A primeira derivada está bem aqui. Então, você calcula a segunda derivada dela e aplica aquele cara, tá? Isso tem que ser um valor que menor que 0, né? Tem que dar menor que 0. Vamos fazer isso? Acho que a gente ainda tem uns 2 ou 3 minutinhos, talvez. Então, olha lá. A primeira derivada... A primeira derivada deu o quê? Deu essa coisa aí. 5π sobre 2 menos 9π. Menos 9π. R quadrado sobre 2 mais 2πr quadrado. Essa foi a primeira derivada. Então, a segunda derivada, quando você calcular a segunda derivada, isso aqui vai dar 0, que não tem r. Quando derivar isso aqui, vai cancelar o 2 com o 2, vai dar menos 9πr. Tá? E calculando esse aqui, vai dar 4πr. Quando você somar isso aí, a segunda derivada está dando menos 5πr. Tá? Só que o ponto que você achou é 1. Tá bom? Esse 1zinho aqui. Ok? Então você achou 1, você substitui 1.
Então, a segunda derivada em 1 é menos 5π. Quer substituir 1, vai dar 1, né? Então, isso aqui é menor que zero. Tá bom? Se é menor que zero, logo temos ponto de máximo. Tudo bem? Tá? Tudo bem? Não tá tudo bem? Lembre-se, a nossa prova não vai ter questões assim. Ah, não se preocupem. Eu já disse como serão as nossas questões. A questão contextualizada é uma que não será da piscina. É uma que você já viu, tá? Essas questões aqui a gente fez porque é a nossa aula de otimização e é uma aula de revisão de tudo que a gente já viu. Observe que é revisão de pontos críticos, tá? E você vai precisar fazer cálculos de pontos críticos na prova. Tá bom? Você vai precisar determinar o ponto de máximo, o ponto de mínimo da função. Então, você precisa saber que você pode olhar só para a primeira derivada em alguns casos, tá? Porque é mais simples. Se a derivada for negativa, está decrescendo, deu derivada a zero e depois a derivada ficou positiva, cresceu. Esse cara é mínimo, tá bom? Teste da primeira derivada. Agora, imagina que você tem uma derivada em que é difícil você analisar o sinal dela. Você só sabe que deu zero ali, mas é difícil ver se antes é negativo ou positivo e muito menos depois. Então, você faz o quê? Faz uso do teste da segunda derivada. Aí você faz a segunda derivada e faz, tá bom? Ah, professor, eu quero fazer sempre pela segunda derivada. Tá, tudo bem. Só que você pode se deparar com um problema em que a segunda derivada seja complicada de se fazer. Tá? Não que seja muito difícil, não é isso. Mas que você pode se enrolar nos sinais. Tá bom? Então, às vezes, é mais adequado você olhar só para a primeira mesmo, para não correr o risco de perder ponto por uma troca de sinal boba. Tá? E a troca de sinal é fundamental. Tá? Trocou, perdeu ponto. É inevitável. Tá bom? Com relação à questão de construção gráfica, se eu fosse você, assistiria ou faria as questões que a gente fez aqui em sala. Tá? Não vai ter uma clara de otimização, não. Vai ser a questão de taxa relacionada. Otimização eu vou deixar para ser uma questão da outra prova. Tá bom? Eu fiz questão da gente manter essa aula aqui porque a gente treina grande parte do conteúdo. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo recordar a prova. A primeira são derivadas, uma limite de L'Hopital, tá? Derivação implícita, taxas relacionadas, é uma questão também. Construção gráfica é outra questão. E teorema do valor médio. Ok? Teorema do valor médio. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. A gente se vê na revisão. Tá bom? Tchau, tchau.